Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza. Conheceram a personalidade dessa foto? É uma pessoa extremamente conhecida porque ela foi, durante o mandato, vereadora de Sorocaba e muitos anos, como professora e diretora de escola e muito atuante na sociedade sorocabana. Não vão reconhecer? Vão sim. Ela é a Tânia Bacelli. É com muita honra que nós entrevistamos hoje, viu? É um prazer a sua visita aqui. O prazer é todo meu, Daniel. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Você sabe que é um bem-querer antigo, né? Sempre gostei de você e estou tendo essa oportunidade hoje de estar aqui, dividindo esse bem-querer com o nosso público. Sabe, eu admirei muito o seu trabalho sempre tivemos muito contato no restaurante, fora do restaurante, ideias com teatro, com o Tempo do Paulo, aquela coisa toda. Mas uma coisa que eu queria saber, você nasceu em Sorocaba? Sou nascida aqui, ali perto daquele riacho que de vez em quando subia e inundava a nossa casa, na Rua Mascarenhas Camelo, 731. Supiriri. Exatamente, lá na Baixada. Famoso Supiriri, né? Quantas inundações, não? E que na época não estava canalizado, né? Mas e que atrás da minha casa tinha um campinho onde aos domingos os homens iam bater uma botar uma bolinha. Próximo é o Scarpa também, né? Scarpa? Não. No bairro ali, né? Porque você está falando Supiriri, ali no Supiriri também tinha a Praça da Bandeira, você lembra da Praça da Bandeira? Que era antiga, era coisa linda com aquelas árvores, onde faziam aquele exame de autoescola, aquelas coisas, né? Aliás, eu lamento muito que acabaram com aquela praça. Acabaram com aquela praça, mas não só aquela praça. A praça em frente ao Mosteiro de São Bento, que também... alguém, na época, o prefeito... disse que as árvores davam insegurança por causa da escuridão. Insegurança. Meu Deus do céu, tá bom. E como é que foi a infância, Tânia? Olha, eu fui muito feliz. Infelizmente, sou filha única, então não tinha irmãos. Ou felizmente? Não. Infelizmente. Não. Gostaria de ter tido mais um irmão? Gostaria de ter tido irmãos, eu gostaria de ter tido uma família mais numerosa, né? Mas filha única, mas eu fui muito feliz mesmo. E ser pobre não é razão para ser Naquela época, infeliz. Menos ainda, né? Não. Naquela época era uma delícia, não tinha pobreza, né? Todo mundo se dividia, os vizinhos. Você nasceu na Vila Santana, olha que maravilha, que bairro maravilhoso. Eu ia muito à Vila Santana, quando jovem, por causa do Clube Santana, que era uma delícia os bailes do Clube Santana, né? E eu tinha também, parece incrível, muitos amigos que moravam ali. Eu estudei no Colégio Industrial e muita gente vinha da Vila Santana. Aliás, onde você fez o primário? Então, eu sou filha de ferroviário, né? Minha família toda, os homens eram ferroviários e as mulheres tecelãs, né? E eu tive o privilégio de ter feito o primário numa escola de padrão top de linha na época, que era o Matheus Mailaschi. E que ainda hoje é uma excelente sem escola. dúvida, sem dúvida. E naquela época a Estrada de Ferro é que mantinha, né? Sim. Hoje é o governo do estado, né? Sim. E fez o primário todo lá. Ginásio também ou não? Não. O ginásio, na época, havia pouquíssimos ginásios. Havia o Estadão e lá na nossa região era em Santa Rosália. E, inclusive, a avenida para chegar até lá, onde hoje é o shopping Világio, era ali. A escola era ali. A escola era ali. O ginásio era ali. Então, nós tínhamos que ir a pé para lá e não havia quase ocupação em ambos os lados da estrada. Então,
ainda não havia nem mesmo avenida, havia quase que uma estrada para ir até lá. Ia caminhando tranquila. Imagine! Assalto nem brincar, né? Se na adolescência eu não tinha problemas de pele, como é que chama aí quando você tem muita gordura, celulite, tá, foi porque andou muito. Andei muito. Não era a época mas era gostoso, dos né? Carros, não tinha. Ia com os amigos, né? Não tinha perigo na rua, era uma maravilha, né? Era. Eu já jovem, moça, mulher feita, às vezes gostava de andar à noite, madrugada pela rua, no meu bairro. Que gostoso. Sim. Era aquela sensação de que o mundo estava descansando e você estava inteira ali. E naquela sua época já existia aquele coreto sensacional, maravilhoso, que graças a Deus ainda ninguém derrubou, que é de Santo Osório, em frente ao Világio, né? Você sabe que tem uma coisa interessante, aquele coreto e aquele ponto de ônibus. Eu ia jogar bola no Fortaleza de moleque, o ônibus circular passava ali, existe até hoje. Né, preservaram aquele... Eu fazia no Fortaleza, no campo do Fortaleza, quando eu fiz o ginásio, as aulas de ginástica, de educação física, no Fortaleza. O ginásio era ali e para fazer a ginástica, porque naquele ginásio que você estudou não tinha mesmo, na época, quadra, essas coisas, então utilizava lá, né? Não tinha. Muito gostoso. Nossa, bons tempos, muito bons tempos. E vizinhança, como é que era nessa época? É uma vizinhança permanente, quer dizer, quem construía a sua casa, construía para ser a sua casa definitiva. Então, a vizinhança eram famílias em que os jovens, as crianças, cresceram juntos. No mesmo bairro? No mesmo bairro, frequentando a mesma escola. O pessoal fazia uma coisa e levava um pouco para o vizinho, né? Aquela coisa gostosa ali de bairro, né? Isso. E o Largo do Líder? Largo do Líder, Era o point. O point, até para a gente fazer... Verdade, lógico. Brincar criançada, levar lanche. Para correr, como é que chama? Amarelinha, bater e sair correndo, essas coisas. Mas... O Largo do Líder era o ponto. No Largo do Líder, em 1953... foi colocada uma estrutura de torre de petróleo dentro da luta pela Petrobras no governo Getúlio Vargas. Havia uma placa, o petróleo é nosso. Foi no meio Foi colocado no meio da praça. Mas depois tiraram isso com o tempo, né? Sim, não houve manutenção, aos poucos foi deteriorando. Olha, eu não cheguei a ver isso, não. Mas você é mais jovem. Não sou tão mais jovem assim, não. Mas é que como eu morava no bairro de cá, né? Não lembro. Talvez não ali em Ponte, na Cebolândia, que delícia, com muita honra. Meu bairro Deus, delicioso. Um bairro delicioso. Toda vez que eu passo por ali também, eu me sinto de novo em casa. Porque parte da minha família, do lado da minha avó, espanhola, era ali da Cebolândia. Mas não fala agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália.
Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. A nossa entrevistada de hoje, Tânia Bacelli. Tânia, eu antes te interrompi, namoradeira ou não? Na juventude ou não? Sabe que não, eu era tão tímida, eu era muito tímida. De tal forma que para atravessar a praça, e aí, quando você ia para a cidade, quer dizer, olha que eu morava na Mascarenhas, era o centro da cidade, né? E eu tinha que atravessar no meio da praça, eu evitava, porque se eu achasse que alguém estivesse olhando para mim, eu tropeçava. Nossa, que timidez, né? Eu era extremamente tímida. Eu acho que eu fui perdendo essa timidez lá depois dos 30 anos de idade. Casou-se com? Casei-me com um chileno, Jaime Janovic, um advogado, e posteriormente me separei. Então, mas não era tão tímida assim, então. Chegou a dar a oportunidade de conhecer alguém. Ah, sim, claro. Isso na adolescência ou já? Alguém. Na adolescência, né? Não. Não. Já mulher madura. Foi daí que se preocupou com Hoje, esse quando tipo. você fala uma mulher de 30 anos, eu, como diretora de escola, vejo as garotas iniciarem a vida sexual hoje muito precocemente, né? Com 13, 14 anos, já estão com bastante experiência. Não foi assim o meu caso. Tem filhos? Não, também, infelizmente, não tive. Tá. Agora, uma pergunta. Foi casada, teve namorados, mas sempre muito tímida, sempre vivendo como filha única, sempre cuidando do pai e da mãe, morando na Vila Santana, nosso bairro, nosso querido bairro. A nossa Sorocaba toda é querida, não tem um bairro mais querido. Mais querido porque é naquele que a gente nasce, né? Mas a gente gosta de toda Sorocaba, né? É uma delícia Sorocaba, eu amo Sorocaba. Amo também minha cidade, mas estou muito preocupada com o desaparecimento de bairros e essa expansão absurda de condomínios, porque cria segregando, né? Segregações, sabe? Nós vamos falar nisso. Com toda essa timidez sua aí, como é que você sai candidata a vereadora? Porque o vereador, ele tem que se comunicar, ele tem que estar em contato com as pessoas, ele tem que vencer a sua timidez, ele tem que andar, ele tem que falar, ele tem que fazer projetos, ele tem que fazer tribuna, enfim. Como é que você venceu isso? E por que nasceu essa vontade? Nasceu a partir da convivência com meu pai. Porque meu pai era um idealista, sabe? Ele foi jornalista, radialista, ferroviário, sindicalista. E no sindicalismo ele sempre defendeu os direitos do grupo, de todos, né? E sempre se entregou de corpo e alma para a construção de direitos entre os ferroviários. E também, como eu estava falando anteriormente, durante a minha campanha, eu fiquei surpresa quando atravessei, umas 7h30 da manhã, num domingo, lá numa travessa da Mascarenhas, fui 2 senhorinhas buscando o pão. Eu fui entregar o meu panfletinho, a senhorinha perguntou: "Você, Bacelli? Você era o que do Armando? Você conheceu o Armando Bacelli?" Eu falei: "Claro, era meu pai." Eu falei: "Nossa, eu devo muito a ele." Quando eu fiquei viúva, eu fiquei desnorteada. Ele fez tudo, deixou em dia a minha vida, não cobrou nada. E assim, eu fui encontrando... Isso pelo sindicato já, né? E assim, eu fui encontrando diversos depoimentos na Vila Gabriel, na Vila Progresso, de pessoas que conheciam meu pai, que meu pai tinha feito serviços gratuitamente, sempre com desprendimento. Inclusive, quando ele começou, ele foi o principal fundador do Campeonato Varziano de Futebol. Ah, seu pai era na sede, era na minha casa. Ah, olha, gostava de futebol também. Papai e ainda apitava, e de vez em quando apanhava. Qual juiz que não apanha de vez em quando?
Conta uma coisa, em que rádio ele trabalhava? Ele trabalhou na Cacique, na Vanguarda, no jornal, no Diário de Sorocaba. Não me lembro se no Cruzeiro do Sul também. Nas rádios como comentarista esportivo. Por isso o Varziano nasceu na sua casa, né? Exatamente, papai. Que beleza isso. Tem uma história muito engraçada, se você me permitir. Pois não. Porque papai tinha na bola o grande objeto de sedução para ele, né? E quem me contou foi minha avó, né? Que vovó morava na Rua Júlio Ribeiro, né? E com as crianças todas pequenas. No domingo era dar banho nas crianças para ir visitar lá na Cebolândia, né? Lá na Vila Aro, os parentes. Então, até dar banho em todos. E eu dizia, Armando, não vai para o campinho jogar bola. Está pronto? Né? Não teve problema. Papai foi jogar bola. E destroncou o dedo, deu uma entrada violenta, destroncou o dedo do pé. E veio choramingando. Minha avó falou, o que eu falei? Veste um sapato. Veste o sapato. E vieram a pé. Com o pé inchado de lá para cá. De lá para cá. Papai, aquilo consolidou daquela forma. Nunca mais. Para o resto da vida. Mas fiquei muito feliz em saber, e tanto eu como telespectador, que o Campeonato Varziano, que maravilha, acompanhei muito no time do Olaria, Santa Terezinha, Avenida, eu trouxe time do América. algumas fotos. Olha que legal, o pessoal vai ver no vídeo aí, isso é muito, fico muito feliz em saber isso, viu? Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! Estamos de volta com Personalidade aqui na sua local TV Canal 25. Nossa entrevistada de hoje é Tânia Bacelli. Tânia, conta pra gente, essa sua passagem com o mandato de vereadora foi um mandato só? Dois mandatos. De 2000 a 2008. De 2000 a 2008. Agora, um outro fator que antecipou a minha decisão de ir para a política partidária é que eu era sindicalista. Isso te era ajudou da muito. PEUESP. Eu era da direção da PEUESP. Do centro professorado, né? Isso, Uma coisa, esses 8 anos, em poucas palavras, foi uma experiência boa ou ruim? Sempre é uma experiência muito boa, sempre. Para você ver da importância de fazer política com seriedade, com honestidade. Tá? Então, e a gente vê dentro quantos se mantêm e que não são honestos. Uma outra pergunta. Ficou o gostinho de querer ficar mais um tempo para poder fazer mais? Não, eu acho que eu não consegui ser reeleita, principalmente porque não tinha recursos para uma grande... para ter pessoas para fazer a divulgação, né? Então, o PT na época de 4 tinha caído para
dois vereadores, eu não consegui, eu fui bem votada, mas não consegui ser os dois primeiros. E eu acho que foi o momento certo. Como é que você vê o momento político no Brasil hoje? Com todos esses escândalos de Petrobras, escândalos do... não posso afirmar, estou ouvindo uma pergunta que dizem do PT, desse dinheiro que vai para o caixa do PT, e, enfim, uma série de coisas que a gente ouve, escuta por aí. Você, que viveu com política, ainda é ligada ao partido, como é que você vê isso? Olha, eu vi que algumas pessoas do meu partido que assumiram muito poder acabaram tendo ações com as quais eu não compactuo e que destroem, desconstroem toda uma luta de construção de um partido que veio para ser um diferencial, né? Então, eu repudio qualquer político, seja do meu ou de outro partido, que se deixe envolver pela ideia do poder e esquece que o poder é uma prestação de serviço, é para o público. E ele, que está no poder, tem que ser duplamente cobrado. Por exemplo, jamais poderia um político fazer, por exemplo, um acidente de trânsito e ele teria que ser, ao meu ver, cobrado duplamente, sabe? Porque a responsabilidade de quem tem mandato, quem tem o voto de confiança é essencial, é fundamental. Aí eu fico muito preocupada com os maus exemplos que são deseducativos para a população, que aí a população passa a dizer, é político, então é todo mundo ladrão. Cai numa vala comum, né? Cai na vala comum. Mas cai porque eu acho que hoje o povo brasileiro sente-se num descrédito total em relação à política no Brasil, não a partidos. A política gera aos jovens, aos meus filhos, aos netos de muita gente, aos filhos de muita gente, uma certa desconfiança do futuro, porque não pode existir futuro nessa linha que nós estamos indo. Sem dúvida, eu concordo perfeitamente. E, aliás, isso é extremamente importante. Essas crises, eu vejo que é uma, crise de amadurecimento. E é importante dizer o seguinte, infelizmente, há uma tendência da mídia de focar isto exatamente para destruir um único partido, que é o PT, sabe? Isso é claríssimo, tá? No entanto, escuta, esqueceram de Maluf? Esqueceram de Sarney? Esqueceram de Collor? Esqueceram dos juízes que já foram presos, inclusive, por corrupção? Escute, a corrupção ela é endêmica no Brasil. E vamos voltar ao Pedro Álvares Cabral, vamos voltar ao Caminha, Pero Vaz de Caminha, que ao escrever a carta para o rei Dom Manuel, olha, chegamos à terra Brasil aqui, na época, terra de Vera Cruz, e PS, meu filho está aí próximo e gostaria de pedir um emprego para ele. Não tem dúvida, não existe nada contra o PT. Eu só acho que a cada partido que vai lá, os valores estão aumentando. É isso que preocupa. Não é especificamente o PT, ou o PSDB, ou o PMDB. É que eu, que sou totalmente apolítico, entendo muito pouco de política, mas eu vejo que, ao passar dos anos, esses valores
estão aumentando. Quer dizer, o Collor houve o impeachment por causa de uma Elba, que custava não sei quanto naquela ocasião. Hoje nós temos um escândalo da Petrobras de bilhões. E amanhã, veja bem, não estou defendendo, amanhã pode ser que seja outro partido, vereadora, e que o escândalo seja muito maior e o rombo seja muito maior. O que eu acho que precisa ver é o que você falou, uma conscientização geral do povo, uma educação do povo, o povo se politizar mais, para aprender a votar não nos partidos, nas pessoas dos partidos, porque os partidos não têm culpa, tem gente boa e tem gente ruim. Não dá para você misturar tudo, nem nos partidos, né? Não é verdade? Você mesmo colocou hoje aqui. Se você me permite, eu acho que dizer que o Collor foi impeachment por causa de um carro Elba. Eu já ouvi esta afirmação, não estou defendendo, não sou com a colocação. Vez. Não, acontece o seguinte... Houveram outras coisas também, lógico. Não podemos esquecer daquele caixa 2 dele, lógico, que depois foi assassinado em Alagoas. Vereadora, eu não estou defendendo ninguém, não. Mas dizendo... por quê? Por quê? Porque o problema foi isso. Essas grandes empresas, elites, já estavam acostumadas a pagar 10%, né? E continuou, né? Não, ampliaram. Ao eleger Collor, começaram a ser, aparentemente, assediados por mais valores. Tá certo? Foi aí que começa... Quem estava apoiando o Collor começa a recuar. Então, é necessário ter mais visão. E a outra coisa é quem criou a figura para Collor de Mello se apresentar como o caçador de marajás. Se ele era de conhecimento público, que ele era marajá. É verdade. O Brasil é muito grande, é muito maior que tudo isso. E o povo brasileiro é maravilhoso. Nós vamos passar por tudo isso e vamos ser muito felizes ainda. Para mim, eu entendo que é um momento na história de mudança. De mudança, e essa mudança é positiva. Positiva, sem dúvida. Vou fazer um bate-bola rapidinho. Família. Infelizmente, eu não tenho família. Mas foi feliz. Foi feliz com seu pai e sua mãe. Isso. Família é importante. Eu tenho parentes. Família pessoal, não. Um ídolo. Caetano Veloso. Uma música. A lua no céu, em que ele fala da lua sendo vista. Um sonho. Ter saúde para viver com qualidade mais os próximos anos. Quem é Tânia Bacelli? Uma professora aposentada, uma atual diretora de escola e uma pessoa em construção. Esta é Tânia Bacelli, grande vereadora, grande professora, grande educadora, uma cidadã participante e com certeza uma grande personalidade. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza.